meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva. Você que nos acompanha nas redes sociais, na TV, seja muito bem-vindo. A Missão Maria de Nazaré se alegra muito com a sua presença, a sua audiência, a sua participação. Contamos também com a sua ajuda para que essa palavra viva de Jesus chegue cada vez mais a outros corações. Vamos rezar pedindo a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre o nosso programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra de Deus para nós hoje está no capítulo 16 de São João, nos versículos 11 ao 15. E diz assim: Ele o convencerá a respeito do juízo que consiste em que o príncipe desse mundo já está julgado e condenado. E muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podereis suportar agora, quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade. Ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse: há de receber do que é meu, e vô-lo anunciará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, então no começo do Evangelho de São João, o Evangelho dessa quarta-feira, São João vai nos apresentar a realidade do Paráclito, né? Ou melhor, Jesus nos apresenta a realidade do Paráclito, daquele que virá a nosso favor. E aqui a realidade do mistério da Trindade, que nós precisamos refletir, né, um pouco mais. Mas antes, ele vai falar do príncipe desse mundo. Né? Ele vai falar aqui sobre o demônio, sobre as tentações do demônio. E ele começa dizendo: ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste no príncipe desse mundo, que é o demônio, já está julgado e condenado. Então, o ponto de partida da nossa reflexão, dessa Lectio Divina que nós fazemos aqui, precisa ser a compreensão, a convicção de que o demônio, o príncipe desse mundo, né, aquele que se apropriou do mal, né, que deixou de servir a Deus, disse não servirei, né, que se rebelou contra Deus. Este ser, este anjo decaído, que é o diabo, ele que é o príncipe desse mundo, né, que de alguma forma tem, por que príncipe desse mundo? Porque ele exerce um certo princípio, né, que é de fato que as pessoas desse mundo têm uma inclinação ao mal. Portanto, essa inclinação ao mal da nossa natureza decaída, de alguma forma existe um certo reinado, uma certa liderança, de alguma forma, né, do demônio em nós, nesse sentido. Né, porque somos inclinados naturalmente, né, ou do ponto de vista espiritual, sobrenatural, ao mal. Portanto, eu costumo dizer, se ficarmos simplesmente na vida parados, né, como alguém sob uma boia no rio, né, a correnteza vai nos levar para um abismo. Então, imagina aquelas cenas de filme, de desenho, ele tem o rio, né, e vai levando aquela correnteza e tem uma cachoeira lá, um abismo. A vida é, de certa forma, assim, é uma boa analogia, porque se nós ficarmos ali deitados, né, parados, ou simplesmente boiando na vida, nós seremos conduzidos para esse abismo. Mas é por isso que precisamos ter esse esforço, esse movimento, né, de nadar contra a correnteza, para alcançarmos a segurança em Jesus, que é a terra firme, que é o nosso porto seguro. Agora, por isso ele exerce esse principado, né, de alguma forma, essa liderança sobre a natureza decaída. Então ele é o príncipe desse mundo. E vai dizer que ele já foi julgado e condenado. Como que é o julgamento dos anjos? Ou melhor, como foi o julgamento dos anjos? Os anjos, eles têm uma inteligência pura, conhecimento perfeito de todas as coisas. Então não é como nós, por exemplo, que podemos ver uma coisa, não é isso aqui, não, me enganei, né? Falhei, uma convicção falha, uma visão falha das coisas. Não, os anjos não.
Os anjos têm uma inteligência perfeitíssima. Portanto, ao contemplarem Deus e a sua vontade, os anjos tomaram uma decisão. Servirei à vontade de Deus, e outros se rebelaram, né, com a vontade de Deus, e o demônio liderando essa revolta, essa rebelião. Portanto, já foi julgado, né, e condenado, portanto. Porque qual é a condenação do demônio? Se afastar de Deus, ou seja, se afastar da vontade de Deus. E ele não precisa passar um processo por ele. As pessoas podem perguntar, mas o demônio não pode se arrepender? Não, os anjos não se arrependem, os anjos não têm essa propriedade de mudar de ideia. Não, eles têm uma inteligência pura. A partir da experiência com Deus, a decisão ali já foi tomada, né? A partir da experiência com os sonhos de Deus, com a vontade de Deus, com o propósito de Deus para a existência, eles já tomaram uma decisão de estarem contra Deus, no caso dos anjos decaídos, né? Portanto, essa é a consciência que nós precisamos ter. E é justamente porque existe o demônio e porque existe uma força maligna que opera sobre o mundo e sobre a nossa vida, é que nós precisamos, então, da força do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo existe, meus irmãos. O Espírito Santo é o transbordar do amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. O Espírito Santo é a personificação do amor de Deus. Deus quer salvar a todos, diz a palavra. E, portanto, o Espírito Santo, que é o santificador, é justamente a força, porque não adianta nadar de braçada, viu? O máximo que a gente conseguiria, se nós fôssemos, por exemplo, num rio, que tem uma correnteza que nos leva para o abismo, o máximo que nós conseguiríamos, só com o nosso esforço, é permanecer no mesmo lugar. Se ficarmos boiando, a maré nos leva para o abismo. Mas se nós ficar, não, vou só o meu esforço basta, como Pelágio, né, a heresia pelagiana dizia, né, pelagianismo. Não, só o nosso esforço é capaz de nos salvar. O máximo que o nosso esforço poderia fazer era fazer com que nós permaneçamos no mesmo lugar. Ou seja, estou ali nadando, aí tem a minha força, mas a força da correnteza não sairia do lugar. É justamente porque eu preciso da graça. A graça de Deus, a partir da minha abertura de coração, a partir do esforço que eu dou, meu primeiro passo, Deus age com a sua graça, que é a graça santificante, que é a graça do Espírito Santo. Então é por isso que logo em seguida Jesus vai falar do Espírito Santo, do Paráclito, daquele que vem ao nosso auxílio, que vem nos ajudar, né? Essa ajuda providencial. Ele diz, muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podereis suportar agora, Jesus vai dizer. Ou seja, Jesus ele traz toda a revelação. Mas Jesus, por exemplo, tem as coisas que ele diz aqui, são coisas que, de fato, depois os apóstolos foram vivendo, quando eles tinham uma compreensão, depois de Pentecostes, uma compreensão mais elevada, né? Os santos foram compreendendo. Por isso é muito interessante isso, porque Jesus diz, né, não vos irão compreender agora. Toda a verdade foi revelada em Cristo. Porém, muita coisa, a igreja tem 2000 anos, muita coisa foi sendo consolidada ao longo dos anos, graças ao magistério, à tradição, à Sagrada Escritura e principalmente à vida dos santos. Os santos, de alguma forma, nos ajudaram a compreender, por exemplo, o próprio mistério da Santíssima Trindade, né? Santo Agostinho tem uma obra magnífica sobre a Trindade, né? Então, várias coisas o Espírito Santo inspirou para que fosse falado depois, porque não dava para eles compreenderem todas as coisas de uma vez, né? Então ele diz, mas não as podereis suportar agora. Quando vier o Paráclito, aí o Paráclito foi enviado em Pentecostes, mas ele acompanha a vida de todos aqueles que servem o Senhor. O Espírito da verdade, é interessante, né? Porque Jesus há pouco tinha dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, é o Espírito dele, né, que move a igreja. Ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Ou seja, aqui é interessante, o Espírito não falará por si mesmo, não haverá uma novidade, não é uma nova verdade, não é uma nova realidade que ele apresentará, não. Mas diz, mas dirá o que ouvi e vos anunciará as coisas que virão. Portanto, ele não fala por si mesmo, mas é o Espírito do próprio Cristo. Olha, ele me glorificará, o Espírito Santo, porque receberá do que é meu, ou seja, das palavras que foram ditas. Cristo disse, o Espírito inspira, o Espírito glorificará, ou seja, dará glória, né, às palavras ensinadas por Cristo. E diz, e vô-lo anunciará. Portanto, a inspiração do Espírito. Né? Tudo que o Pai possui é meu, Jesus diz.
tudo. E aqui há uma realidade da Trindade, né, da união trinitária muito forte. O Jesus vai dizer, tudo que o Pai possui é meu. Né? E aqui há justamente essa ideia de filiação, né? Lembra daquela passagem do filho pródigo, né? Que o pai misericordioso disse ao filho mais velho, tudo que é meu é seu. Aqui é o filho não com aquela rebeldia do filho mais velho, né, do filho pródigo, mas aqui com a convicção do que é ser filho de fato. Tudo que o Pai possui é meu. Somos um só. Né? Por isso disse, há de receber o que é meu, e vô-lo anunciará. Há de receber o que é meu. Ou seja, o Espírito é meu. Aqui há uma clareza do mistério da Trindade. Né? Eu não sei se na obra A Trindade de Santo Agostinho ele cita essa passagem, mas ela é muito clara. Né? Há de receber o que é meu. O que é meu? O Espírito Santo. Então, vocês irão receber o que é meu. Tudo que é do Pai é meu. Então somos, aqui na verdade, o Espírito Santo é um transbordar daquilo que é do Pai e é do Filho. Jesus morreu na cruz por amor a nós. O Pai nos criou por amor a nós. Ou seja, entendamos, qual é o papel da Trindade, das três pessoas? O Pai é o Criador e nos criou por amor. Então, a frase que eu gosto muito que diz assim, nós não amamos porque, ou melhor, nós não amamos porque existimos, mas porque fomos amados primeiro, é que nós existimos. Ou melhor, nós não, de forma mais correta, nós não existimos para sermos amados. Ou seja, por que você existe? Qual é o propósito da sua vida? É para ser amado? Não. É porque você foi amado primeiro. Está lá em 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Deus é amor. Deus nos amou primeiro. Porque fomos amados, é que nós existimos. O amor nos criou. O amor nos criou. E não só nos criou, porque depois veio o pecado e deturpou a criação. Mas o amor nos salvou em Cristo. Nos redimiu em Jesus. Então, no Pai, o amor nos cria. No Filho, o amor nos salva. E no Espírito Santo, Ele nos santifica. Daqui a pouco a gente volta com mais programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, dias 28 e 29 de maio, nós vamos ter aqui na comunidade Missão Maria de Nazaré uma grande formação sobre teologia do corpo. É o primeiro módulo. Para você que é casado, que é solteiro, que namora, é uma formação muito completa, que trata todos os anseios do coração humano e fala muito sobre o amor humano, sobre os nossos afetos, então você não pode perder. 28 e 29 de maio, na Missão Maria de Nazaré, formação sobre teologia do corpo. É o primeiro módulo. Mais informações, você tem o telefone aqui, você tem o nosso site, as nossas redes sociais. Venha e participe conosco. Estamos de volta com mais programa Palavra Viva. Então nós estamos falando da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, aqui a palavra de hoje é uma palavra que revela a Trindade, é Jesus anunciando o Paráclito. E falando do Pai, né, ele termina dizendo, tudo que o Pai possui é meu. Ou seja, a união do Pai e do Filho. Por isso disse, há de receber do que é meu e vô-lo anunciará. Que ele está falando do Espírito Santo. Então, portanto, o amor do Pai, eu dizia no final do primeiro bloco, o amor do Pai nos criou, certo? Porque fomos amados é que existimos, não existimos para sermos amados. Nós não podemos agir como muitos agem,
de forma carente. Ninguém me ama, ninguém me quer. Meu filho, você existe porque Deus te amou, Deus te quis. Por isso a experiência com o amor de Deus muda a vida da pessoa. Porque ela passa a ter a consciência de eu sou amado. Isaías 43 vai dizer, se o seu pai não te amar, sua mãe não te amar, eu te amo. Teu nome está escrito na palma da minha mão. Troco reinos por ti, diz o Pai. Então, é o amor do Pai que nos tornou a graça da existência. Mas o Filho, ele nos salva. Então, o Pai nos criou, mas o pecado desordenou a criação. Fez com que a natureza ficasse como que decaída. E aí nós temos a concupiscência, que é essa inclinação ao mal, ao abismo, como eu dizia. Essa correnteza que nos leva ao abismo, essa lei da gravidade sobrenatural, de tudo tem uma tendência em cair, é a concupiscência. Jesus vem nos salvar, nos mostrar o caminho, nos dar justamente essa condição de nos erguer, em todas as situações. Então Jesus nos salvou. E nos salvou por quê? Porque nos ama. Agora, olha que interessante. Jesus, ele fez esse ato salvífico de morrer na cruz, ressuscitar, sim, porque nos ama, mas em primeiro lugar, porque ama o Pai, porque ama a vontade do Pai. Isso fica muito claro no Getsemane. Jesus pede, se é possível, faça de mim esse cálice, mas tu não faça a minha, mas a vossa vontade, por amor ao Pai. Jesus faz tudo. Ele foi por amor a nós? Foi, claro que foi. Mas em primeiro lugar, por amor ao Pai. E Deus criou o ser humano. Em primeiro lugar, por amor ao ser humano. Claro que foi por amor ao ser humano, acabei de dizer. Mas em primeiro lugar, foi por amor ao Filho. Tudo foi criado para Ele, diz a palavra. E nada foi feito sem Ele. Ou seja, tudo foi criado para Cristo. Olha que lindo. A Trindade é uma relação de amor. É o Pai que ama o Filho infinitamente, o Filho que ama o Pai infinitamente. E essa união de amor, ela é personificada no Espírito Santo, que nos alcança. Porque o amor do Pai não é um amor egoísta, não é um amor ciumento, É um amor generoso. É um amor que quer que toda a sua criação, a obra-prima da criação, o ser humano, que possui em si todos os elementos da criação, também de forma livre, porque só o ser humano é livre, de forma livre possa amá-lo, decidir por ele. Mas como? Jesus, certa vez Pedro disse para Jesus, mas quem pode ser salvo? Jesus responde, a vocês isso é impossível, mas para mim nada é impossível. Sem a graça de Deus, ninguém consegue se santificar. Portanto, Ele derrama sobre nós o paráclito, o auxiliar, o advogado, o auxílio providencial para nos santificar. O Pai nos criou por amor, o Filho nos salvou por amor e o Espírito Santo nos santifica por amor, ou no amor, com amor. Então é o amor que nos torna capazes de Deus, é o amor que nos torna capazes da santidade, é o amor que nos leva para o céu. Mas não é somente, e esse é um grande engano de muitas pessoas que se dizem cristãs, ou dizem que seguem a Cristo. Não é o amor que eu pratico que me santifica. É o amor do Espírito em mim. É a graça do Espírito Santo em mim. É claro que as obras são importantes, porque as obras são como se fossem a confirmação visível da graça que Deus opera em mim. E eu preciso entender que Deus, o que há de bom, de São Tomás de Aquino, o que há de mal em mim vem de mim mesmo, mas o que há de bom em mim vem de Deus. Então toda a graça que age em mim vem do Espírito Santo, para que eu assim possa amar. É um ciclo. Esse amor agrada a Deus, amar ao próximo, o ato generoso agrada a Deus e esse amor me alcança. Portanto, a Trindade é um elo de amor. Como fazer para nos unir verdadeiramente, sermos íntimos de Deus? Através do amor. E para isso, precisamos pedir o Espírito Santo, porque amor, caridade é graça, é virtude teologal. Vem de Deus. Vem do nosso próprio esforço, simplesmente, do nosso estudo. Não. Nós precisamos pedir o Espírito Santo de Deus, nós precisamos pedir a graça de Deus que nos ajude a amar.
E hoje nós vamos pedir de forma bem objetiva o Paráclito, o auxiliar. Jesus prometeu, é uma promessa. Jesus, ele não pode mentir, ele é o próprio Deus. Jesus não mente. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E ele está dizendo a ti que o Paráclito vier. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. E por isso agora nós vamos pedir, a partir desta palavra, dizer: Jesus, nós confiamos na tua palavra. Foi o Senhor que disse que enviaria sobre nós o auxiliar, o advogado, o Paráclito. E nós hoje teremos te suplicar, Senhor Jesus, vem com o teu Espírito Santo sobre nós. Vem com o teu Espírito Santo sobre nós, Jesus, e nos ajude a amar direito. Nos ajude a amar mais e melhor. Vem, Espírito Santo de Deus, como está aqui dito no capítulo 16 de São João, nos versículos 11 ao 15, que o Paráclito virá sobre nós. Que o príncipe desse mundo já está condenado, já foi julgado, mas nós não, nós ainda não. Nós temos tempo, Senhor. Ajuda-nos, envia o teu Espírito sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, eu quero pedir também sobre cada família que nos acompanha aqui. Eu quero pedir sobre cada pessoa que está nos ouvindo agora, que está nos acompanhando agora, que o Espírito Santo venha até a realidade de cada pessoa, Senhor Jesus. Derrame o teu Espírito Santo sobre essas pessoas, sobre esses irmãos, para que eles sejam tocados pela tua graça, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. E vamos pedir que o Espírito Criador, o Espírito Santo, o Espírito Santificador, que ele venha e permaneça sobre cada um de nós. Divino Espírito Santo, desceis sobre nós e permaneceis para sempre. Amém. E é isso que nós teremos pedido sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, a graça do Espírito Santo. Pentecostes vem aí, Pentecostes está chegando. E é justamente por isso que as leituras estão falando do Espírito Santo. Nós estamos aqui nas vésperas, nos preparando para essa grande festa, a festa de Pentecostes. Depois da ascensão do Senhor, estavam os apóstolos ali reunidos durante 9 dias. A primeira novena da história da igreja foi a novena de Pentecostes. Foi a novena do Espírito Santo. Preparação que a igreja viveu, reunida para experimentar este poder, essa graça que só o Espírito Santo pode nos dar. E ali estava Nossa Senhora também reunida junto com os discípulos, os apóstolos, diz a palavra, cerca de 120 pessoas ali reunidas no cenáculo. Vamos pedir ao Senhor também que nos dê a graça de, reunidos como comunidade, como igreja, de pedirmos sem cessar, insistentemente, a graça do Espírito Santo todos os dias. Amém? Quero agradecer a sua presença, a sua audiência. Quero dizer que a Missão Maria de Nazaré se alegra muito com o programa Palavra Viva, poder chegar aí nos meios de comunicação, poder chegar na sua casa através desse programa. Não deixe de divulgar o programa Palavra Viva. Hoje é tão fácil, não é verdade? Hoje você pode entrar aí no YouTube, ver lá o programa, né? Eu gostei desse programa. Eu coloco lá compartilhar, no celular mesmo. Compartilhar, eu mando lá no grupo da família, não é assim? Olha, assiste esse programa. Falou muito para mim, talvez falará para você também. Ou manda lá no Telegram, enfim, compartilhe, dá para compartilhar o link, né, também lá no Instagram, enfim, compartilhe o programa Palavra Viva, não por nós, não pela nossa comunidade, mas para que cada vez mais pessoas possam ter uma experiência verdadeira, com a palavra, essa semente que é lançada também nas redes sociais, também pela internet, tá bom? Nós contamos com você. E quero também dizer a você que já acompanha a Missão Maria de Nazaré, que conhece a comunidade, se você está vendo de longe, né? Que comunidade é essa? Nós somos uma comunidade nova, a Missão Maria de Nazaré, desse movimento das novas comunidades, e a comunidade aqui em Divinópolis, Minas Gerais, e temos também casa de missão em Rialma, e casa de missão também, em Rialma é Goiás, né? Casa de missão em São Luís, no estado do Maranhão. Então estamos em 3 estados,
Goiás e Minas. A Minas é a casa-mãe aqui em Divinópolis, e também em São Luís, no Maranhão. Reze por nós, reze pela Missão Maria de Nazaré, se você puder ajudar. Se você quiser conhecer mais, entre aí no Instagram da comunidade, conheça, ajude, divulgue, né? E reproduza essa obra de Deus aí para as pessoas que ainda precisam conhecer. Amém? Foi com muita alegria que a gente esteve aqui com você hoje, e nós esperamos você nos próximos programas também. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria, consagrando a sua vida, a sua casa, à Virgem Maria, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. O Papa São João Paulo II começou seu pontificado em 1978 e logo em 1979 ele começou nas audiências de quarta-feira a falar sobre o amor humano. Esse é um tema que ele já trabalhou antes, quando era cardeal ainda, quando escreveu o livro Amor e Responsabilidade. Essa é uma temática muito querida pelo Papa João Paulo II, tratar da família, tratar da afetividade, da sexualidade, do amor de modo geral. Nas audiências de quarta-feira ele começa então a falar sobre o amor humano, desde 79 e termina em 1984. Lembrando que em 1981, dia 3 de maio, ele sofre aquele atentado. Ou seja, houveram algumas interrupções no seu ensinamento ao longo desse tempo. Mas nesse período foi suficiente para ele consolidar aquilo que foi chamado por ele mesmo de teologia do corpo. Como que nós podemos compreender Deus a partir desta realidade do corpo. Uma frase que ele mesmo diz para fundamentar essa tese, esse nome, é que pelo fato do Verbo ter se encarnado, o corpo entrou na teologia pela porta principal. E é maravilhoso que João Paulo II explica como que é a realidade do corpo para Deus, desde o homem original, quando foi criado, o homem histórico, decaído e redimido decaído pelo pecado, redimido por Cristo, e o homem escatológico. Ou seja, João Paulo II fala da nossa origem, da nossa história e do nosso destino. Então, de fato, é aquilo que ele chama de antropologia completa. Ele trata do ser humano de uma forma totalmente integral. E também ele vai falar sobre a realidade do matrimônio, a realidade do celibato e também sobre a encíclica Humana Vitae, que tinha sido escrita pelo Papa Paulo VI acerca do controle da natalidade, acerca da regulação natural, da fertilidade. Então, a teologia do corpo é esse ensinamento, essas catequeses do começo do pontificado do Papa São João Paulo II, que se tornou uma grande obra teológica, chamada de teologia do corpo. Do que trata? Da família, trata da afetividade, da sexualidade, do relacionamento, do homem, do que é o homem, do que é a mulher e do que nós precisamos viver para sermos felizes. Então, a obra fundamental. Você já deve ter ouvido falar sobre teologia do corpo. Agora chegou a hora de conhecer de verdade, de aprofundar. E a Missão Maria de Nazaré vai promover nesse ano um aprofundamento Amor Fecundo para tratar dessa temática da teologia do corpo. Dia 28 e 29 será o primeiro módulo. Tem como tema De Volta ao Princípio, para nós começarmos a falar sobre essa realidade tão importante que São João Paulo II deixou para nós. Não perca essa oportunidade, faça sua inscrição e participe conosco.